Quais são os pontos que eu acho que essa história aqui teria de diferencial, de interessante para ser tratado? Eu acho que o fato de ele não saber exatamente o que ele é, toda essa questão de como esses monstros, né? Eu acho complicado falar esses monstros bons e maus, definir assim. Eu acho que dentro da história isso teria que ser definido de outra forma, mesmo que algum personagem ou outro tratasse dessa forma, mas aí por uma visão binária daquele personagem e não por uma visão binária da história, sabe? Aí é a diferença entre o que o personagem está contando e o que o autor está contando. Eu acho que seria interessante, sei lá, tinha uns outras criaturas que elas eram é, é, realmente mais perigosas, ameaçavam a convivência entre si, e aí por isso elas foram banidas, foram derrotadas por essa junção de outras criaturas que conseguiam conviver em sociedade com mais facilidade. Dá para ser definido mais ou menos dessa forma. E aí cria-se esse preconceito com as pessoas, com as criaturas que são daquela raça lá que foi banida. Então vamos lá, esse garoto, né, ele não sabe que ele é um desses monstros, né, dessa raça banida. Logo, eu imagino que a raça ela não tem uma característica física muito clara, muito predominante, apesar de que fala que ele sofre bullying e tal, e é chamado de fraco. Eu tô vendo vários pontos muito desconexos nessa história, e aí pra mim fica um pouco difícil conectar eles para conseguir fazer a história ficar coesa. Então ele sofre bullying, ele é chamado de fraco por quê exatamente? É porque ele é um monstro? É por um outro motivo aleatório, só porque, sei lá, todas as coisas que a gente cria numa história, elas têm que ter algum propósito dentro da narrativa para poder contar aquela história. Então, quando ele sofre bullying, por exemplo, o que o autor quer com esse bullying? Ah, é só porque eu achei que ia ser legal ele ter uma vida ruim para ele poder bater nos moleques. Tipo, o que isso vai influenciar? Porque tudo que a gente passa vai na vida real. Como que a gente analisa e cria uma história com base na vida real? Na vida real, tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, meio que molda quem a gente é, molda o nosso caráter, molda as coisas que a gente vai fazer. E a gente é uma junção de todas as experiências que a gente teve. Sejam experiências que a gente viveu de fato, ou sejam experiências que a gente ficou sabendo através de outras pessoas, através da experiência de outras pessoas. Então, quando você coloca que ele vai sofrer bullying, ele vai ser chamado de fraco, o que isso vai influenciar nele ao longo da história? Ele não saber que ele é um monstro, o que isso vai influenciar nele ao longo da história? Por que isso tem a ver com ele derrotar um vilão brabo, com ele enfrentar humanos traidores que estão infiltrados, sabe? Qual a correlação entre essas coisas? Como que essas coisas montam ali o nosso personagem principal? Que teria esse objetivo supostamente de descobrir quem é o pai dele e tudo mais e ver essas coisas. Para mim, como eu disse, são vários pontos que tá tipo um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e eu não consigo traçar uma linha que faça uma guia entre esses pontos para que a gente consiga chegar ali esse é o personagem X que tem o objetivo Y e ele vai correr esses pontos A, B, C, D para poder chegar nesse objetivo Y. E aí ele vai ter os conflitos, sei lá, X, Z e W. Enfim, tô chutando aqui algumas letras, mas é só para entender que um personagem ele precisa sair de um ponto A e ir até um ponto B. O ponto A seria o início da história, a vida que ele tem. O ponto B seria o final da história. Para que ele percorra esses pontos, ele precisa ter um objetivo claro que leve ele até um desses pontos. Seja o ponto B ser o objetivo direto dele, ou seja, esse ponto B ser uma consequência do objetivo que ele quis. Então vamos lá, um personagem que está buscando vingança e no final ele vai acabar sozinho, sem amigos e desgostoso da vida. O objetivo dele não era ficar assim, o objetivo dele era a vingança. Porém isso era consequência do objetivo dele. Então ponto A, personagem que busca vingança. Ponto, sei lá, vou chamar de Y. Ponto Y é a vingança em si. E o ponto B, que é o final da história, é a consequência do ponto Y. É onde ele vai terminar por conta do que ele correu. E aí a gente tem vários pontos e acontecimentos no meio dessa trama que vão ajudando o personagem a chegar nesse ponto B enquanto ele acredita que está arrumando para o ponto Y. Então é só para... Eu espero que tenha ficado um pouco claro essa questão da jornada de um personagem. Então todas as coisas que a gente põe na história, elas têm que ter basicamente o objetivo de andar com a trama e caminhar em direção a esse ponto B, que é o final. Então, quando o personagem sofre bullying, isso tem que ter alguma consequência direta nele. Não pode ser só porque o autor acha legal personagens que sofrem bullying. Quando ele vai enfrentar humanos traidores, isso tem que ter alguma relação com o objetivo que aquele personagem está percorrendo e não só porque o autor quer que ele enfrente traidores, sabe?
tudo tem que estar encaixado dentro de uma linha que o leitor talvez não veja logo de cara, mas que o autor tem que enxergar muito claro essa linha, de onde o personagem está e para onde o personagem vai, para poder criar o que acontece ali no meio. Por isso que vários autores falam sobre a gente, né, pensar no final da história antes de pensar no meio. Então você cria ali o começo, você tem uma ideia do que você vai fazer, a partir daí você imagina onde que vai terminar essa história, e depois que você tem esses dois pontos muito claros, na minha opinião pelo menos, é muito mais fácil você encaixar o que vai acontecer naquele meio da história para que esses pontos se conectem. Como eu disse no caso da história, que eu achei que os pontos estão bem desconexos. Então eu diria para anotar mais ou menos quais são esses pontos e a partir desses pontos tentar criar ali uma conexão com um objetivo claro para o personagem e um ponto onde ele vai chegar. Por enquanto parecem umas ideias meio jogadas, tipo assim, as primeiras ideias que vieram na cabeça, mas elas ainda não estão organizadas no que eu chamaria de uma história. Elas são ideias. Aí para virar uma história a gente precisa conectar esses pontos com alguma lógica.